Pode falar, Guilherme. Sabe o que eu gostaria? Eu espero conseguir formular o que eu estava pensando aqui, a respeito dessa questão dos espaços, né? E que tem a ver com a recente polêmica a respeito do Telegram, enfim, envolvendo o TSE, com alguma tentativa de bloquear o Telegram, porque pode, enfim, causar danos às eleições, porque a gente sabe que as fake news correm muito fortemente. O WhatsApp já tem um certo controle em relação à quantidade de pessoas num grupo, o Telegram não tem, mas o fato é que, já que a gente estava falando de espaços, eu fico pensando, a formação jurídica que criou juridicamente os espaços em que nós vivemos, ou seja, os estados-nação, elas não eram heterotópicas, por assim dizer. Existia ali um espaço que circulava um determinado povo, e se cria, então, leis que orientam a circulação de pessoas, de bens, de mercadoria, num determinado espaço, num determinado estado-nação. E a lei maior que criou, que ordena esse estado de coisas é a Constituição, e que pensa também numa questão de um espaço de circulação de pessoas, e mesmo falando das constituições democráticas, enfim, elas pensam numa circulação na ideia de livre manifestação, de liberdade de opinião, coisa e tal, mas justamente pensando na ideia de controle desse espaço, aqui, citando o artigo 5º da Constituição, que é muito falado, que é o artigo sobre os direitos fundamentais, e que não é nenhuma novidade da Constituição brasileira, basicamente todas as constituições modernas, assim, democráticas, ou se quiser chamar de democráticas, elas têm isso, que é garantida a liberdade de manifestação, vedado o anonimato. Isso é o que está no artigo 5º da nossa Constituição. Agora eu não lembro o inciso, mas depois eu pesquiso aqui, posso falar o inciso certinho. Isso tem justamente como objetivo garantir que as pessoas possam usar o espaço, as vias públicas, para se manifestar, colocar as suas ideias. E a vedação do anonimato, ela vem justamente para que, você terá a liberdade de fazer com que essas ideias circulem, mas você não terá nenhum constrangimento prévio para que essas ideias circulem. O único constrangimento é que você não pode estar anônimo. Por quê? Porque você pode fazer circular ideias que sejam danosas para a sociedade como um todo. Quer dizer, você pode sair na rua defendendo, por exemplo, o nazismo com suásticas, né? Você pode sair à rua defendendo matar pessoas pobres, queimar pessoas pobres, ou sei lá o quê. Para isso, a Constituição ela tem um dispositivo. Olha, essa pessoa vai lá, está na rua, mas ela é vedado que ela se manifeste de forma anônima, porque, enfim, numa democracia deve-se haver um certo embate de ideias, saber com quem você tem que discutir. Olha, se tem um grupo que se sente ofendido por isso, a partir do momento que você veda o anonimato, aquele outro grupo vai saber a quem recorrer, contra quem investir, né? Seja até no âmbito criminal. Quando a gente fala nesses espaços virtuais, eles têm justamente o contrário, né? Esses donos de aplicativos, eles se gabam de quanto mais anônimo é, melhor. Porque você tem a ideia da criptografia, né? Será que eu uso o WhatsApp ou Telegram? Porque qual que tem a melhor criptografia para você manter aquela conversa anônima? Isso é interessante se você pensar nesses aplicativos como formas
de comunicação, como do telefone antigo, que você falava com uma pessoa, coisa e tal, foro íntimo, e você tinha um anonimato preservado. Agora, esses grupos, eles são espaços de manifestação, tal como uma via pública, porque reúnem-se pessoas ali com mesmas ideias, essas pessoas, elas se reúnem em grupos, como o do Telegram, que aceita até 200 mil pessoas, né? Essas redes sociais que congregam essa quantidade de pessoas são usadas, inclusive, no contexto de criar influência para fazer essas revoluções coloridas que a gente vê na Primavera Árabe, até na Ucrânia, né? Ou seja, para mobilizar socialmente, assim. E como lidar com isso? Não é bem uma pergunta, né? Mas como lidar com isso? Porque, vejam, é um espaço virtual, mas é um espaço virtual que tem efeitos na realidade, talvez tão ou mais importantes que o espaço que você divide na via pública com alguém para se manifestar. E são espaços que se arrogam para si o direito de preservar o anonimato, porque o anonimato é um bem maior ali. Só que esse anonimato está sendo usado em grupos de WhatsApp, Telegram, para disseminar toda sorte de notícias de tudo, né? O que fazer com esse espaço digital? A gente regulamenta esse espaço digital assim como já se regulamentou o espaço físico, ou deixa rolar e vendo o que vai dar, uma hora a gente aprende? Não sei, o que vocês acham? Achei bem interessante essa colocação, Guilherme. Acho que tem algumas coisas aí para a gente destrinchar melhor. Primeiro, né, tem um anonimato, isso é a prerrogativa de vários aplicativos de comunicação instantânea, mas aí que está, a dimensão do sujeito, a questão, acho que crucial aí é que a dimensão de um sujeito, né, um CPF por perfil, né, que não existe essa regulamentação, é o que causa, né, boa parte dessas confusões e dessas consequências nefastas, né, justamente porque criam-se inúmeros perfis fakes, perfis falsos, criam-se robôs que atuam em número quantitativo para formar grupos, né, formar a ideia de que há um coletivo de ideias semelhantes e começam a divulgar isso, né? Então, aí que já está uma questão, né? A gente ultrapassou a dimensão do sujeito, né, e da participação do individual. A gente está falando a gente está misturado com robô, esses espaços tem humanos e não tem não humanos, tem milhares de coisas aí, tem notícias falsas e verdadeiras, e cabe a nós usarmos o nosso senso crítico para distinguir o que é verdadeiro ou não e o que é manipulação ou não. E é bem difícil isso, né? Se a gente for pensar no que aconteceu nas 2 últimas eleições, Brasil e Estados Unidos, a gente percebe o quão difícil isso é, né? Então, em um primeiro momento, eu acredito que algumas coisas precisem mesmo ser regulamentadas, principalmente essa questão de identificação, né, do usuário ali. Uma coisa é você se identificar, outra coisa é a criptografia para que você tenha uma conversa segura com outra pessoa e esse dado não chegue, né, num outro lugar, né? Mas eu acho que a criação do dado, a veiculação de determinadas informações, isso sempre tem que estar reportado. Afinal de contas, eu não posso sair pela rua falando o que eu quiser e a polícia não fazer nada comigo, né? Pode até não fazer, dependendo do que eu falar atualmente, né? Mas, teoricamente, a gente não poderia, né? Eu sou responsável por aquilo que eu falo, então eu também deveria ser responsável por aquilo que eu veiculo, divulgo, compartilho. Afinal de contas, né, eu estou contribuindo para a formação de um corpus de opinião que vai levar a determinadas consequências. Outra coisa que você falou, a questão de que os aplicativos preferem que seja anônimo. Aí é uma faca de 2 gumes, porque tem os aplicativos que investem nessa questão de anonimato, e para o usuário ele fala da questão da segurança,
Mas, por outro lado, o aplicativo está colhendo essas informações para ele, porque esses aplicativos são empresas. Essas empresas têm todos esses dados e elas usam esses dados para várias estratégias de novos produtos, novos serviços. Então, a gente percebe que tem duas questões aí bem interessantes também, que é garantir o anonimato, né, e a segurança dos dados de um lado, mas, por outro lado, também regular a forma como as empresas vão ter acesso aos nossos dados, nós, usuários desses aplicativos, que elas são as donas, né? São as responsáveis por esses aplicativos. Eu sei disso porque eu, inclusive, trabalhei dentro de empresas e a gente utilizava, né, os dados das pessoas. Então, claro, precisava do termo de consentimento e tudo mais, mas a base de dados de quem tem um aplicativo é de propriedade da empresa. Quando você baixa o aplicativo, você dá um tique ali que você aceita aquilo, o tratamento daqueles dados pela própria empresa. Cruzamento de informações suas de milhares de outras pessoas. Claro que aí não é uma informação minha, Cláudia, né? Eu vou entrar como um número, eu vou entrar como um volume de dados junto de outras pessoas, e aí os meus comportamentos dentro desse aplicativo vão ser mapeados e vão ser interpretados de acordo com uma série de critérios estatísticos ou não de comportamento, e isso vai gerar alguma informação relevante para essa empresa tomar uma decisão, né? Isso quando está na propriedade da própria empresa. Eu nem estou falando da empresa vender esses dados ou passar esses dados para outras coisas, porque aí já seria um outro patamar ainda maior, né, mais grave de uso de informação privada. Então, a gente está vivendo esse momento, de fato, em que tudo aconteceu muito rápido, sem qualquer tipo de regulamentação. A LGPD é recente, né? Ainda estamos engatinhando, aprendendo a lidar com ela, mas é só um começo, ao meu ver. A gente tem que caminhar muito ainda para entender que, de novo, não é o virtual separado do espaço atual, mas a gente está vivendo essas duas coisas. Então, a lei, né, a justiça, ela não pode ignorar o que acontece. E tem muita coisa acontecendo, né, de crimes virtuais, cibernéticos, enfim. Nem sei a nomenclatura direito disso. São crimes virtuais que chamam, mas eu não acho que sejam apenas virtuais, né, porque dependem do real também. Essa divisão entre real e virtual, não vejo muito... Né? Não me explica muita coisa. Então, essa é uma questão, né? E quando a gente, então, vai para essa ideia de que, poxa, tem as possibilidades, né, de organizar coletivamente os grupos e ter ações políticas a partir desses espaços, é maravilhoso. Mas, de fato... como evitar que isso não se transforme em algo que prejudique mais do que contribua para uma mudança coletiva, né? Ou uma mudança coletiva no sentido que a gente quer ter, né, de maior liberdade, de garantia de direitos. Não, né? O que a gente está vendo é que a gente está indo pelo caminho meio que contrário, né? As mobilizações começaram muito bem pela internet, mas agora o que parece é que a internet, ela meio que está tendo processos de colonização da internet, né? Não só por empresas, mas por movimentos que são prejudiciais, né? Que querem a volta de governos totalitários. E o Telegram, ele é bem controverso, porque, de fato, se você acessa o Telegram no campo de busca, isso eu descobri recentemente, você põe qualquer palavra lá, você vai achar grupos que têm relação com aquele tema, seja pedofilia, seja armas, drogas ilícitas, chamadas drogas... Você acha o que você quiser ali. E realmente não tem controle nenhum. Então, o Brasil, ele quer regulamentar isso para poder ter um começo de uma tentativa, né, de monitoramento dessas questões. Eu não tenho uma opinião ainda muito consolidada sobre isso,
mas eu acredito que alguma regulação sim é preciso, né? Principalmente com relação a temas como esses que eu mencionei. Não se trata aqui de uma visão legalista, mas eu acredito que o direito, o direito do Brasil, brasileiro, ele está lidando com algo que foi construído em outro país, né? A Europa já fez isso com o Facebook, né? Já teve as leis próprias da União Europeia a respeito de privacidade, dados, tanto que o Facebook parece que nem é muito usado lá. E eu acho que aqui a gente também tem que refletir, ter uma discussão pública sobre o que a gente quer ou não e como a gente quer acessar isso. Isso vai impedir que essas ações ocorram? Não necessariamente, porque vão continuar. Isso sempre vai encontrar uma outra maneira de escoar, seja pelo próprio WhatsApp, porque também tem grupos assim no WhatsApp, só que você precisa conhecer. No Telegram, só você digitar e você, se quiser, você entra no grupo. Entendeu? Então, você vai procurar ali e você já acha. No WhatsApp, alguém tem que te colocar no grupo. Então, são diferentes vias de acesso. Mas alguma regulamentação, eu acredito que seja necessária. Maravilha, a gente aproveita o ensejo. Entrem no Telegram do Colunas Tortas, o link é o primeiro link aqui do chat. Na descrição também tem o link do Telegram do Colunas Tortas. Lá está regulamentado, fica à vontade, gente. Ah, com certeza.